depois. Aí a gente volta. Bom, gente, olá para todos. Muito obrigada pela presença. Quem está com dor, levanta a mão. Né? Quem foi para o card? Eu vou segurar o microfone com a mão esquerda, porque a direita está complicado. Mas hoje o tema é muito legal. Espero que vocês gostem ou tirem proveito das dicas práticas, né? E a ideia é que vocês possam aplicar isso na vida de vocês em diferentes contextos, né? Independente da empresa, no relacionamento, faculdade, etc. E se vocês saírem daqui com uma dica aplicada, vai ser perfeito. Show. Bom, vamos lá, então, começar pelo começo. Né? Na verdade, eu vou começar pelo final. Imagino que vocês, né, vejam por aí que as empresas estão, né, listando várias soft skills que são super interessantes para o crescimento e desenvolvimento profissional das pessoas. E, dentre elas, temos aqui a comunicação. Né? A comunicação é o item ali sempre citado quando a gente olha para essas notícias. E essas habilidades aqui, né, todas essas skills aqui, também dependem da boa comunicação para serem bem-sucedidas ali dentro da prática, não só profissional, mas também pessoal. Então, a gente vê isso bastante. Uma outra notícia. Uma pesquisa apontou que 64% das empresas brasileiras possuem falhas de comunicação. E as falhas de comunicação são o segundo maior problema de grandes empresas, tipo HP, IBM, entre outras. Essa pesquisa ela foi feita com 184 empresas do país, do Brasil, né? Então, né, a galera está precisando investir mais em comunicação. E uma outra pesquisa, né, também apontou, né, na consultoria de Holmes PR, apontou que as empresas perdem, em média, 62,4 milhões de dólares ao ano por causa dos maus entendidos, né, entre os funcionários ali dentro da comunicação do dia a dia. Ou seja, existe uma ligação ali, direta e indireta, da sucesso financeiro de uma empresa e a comunicação. Parece mentira, né? Nossa, mas como a minha fala do dia a dia impacta financeiramente a empresa? Pois é, impacta. Bom, essa também é um trecho de um dos relatórios do PMI, que é uma organização que cuida de boas práticas de projetos no mundo. E esse relatório também fala, né, o relatório da Towers Watson fala também que empresas que possuem boas práticas, né, de comunicação, elas têm probabilidade de ter superar, né, 1,7 vezes maior os concorrentes financeiramente falando. Ou seja, mais uma prova de que a comunicação está diretamente ligada ao sucesso financeiro. Tá, Lari, beleza, sucesso financeiro da empresa, ai que chato. E para mim, né, quais são os ganhos para mim como pessoa, né? Então vamos lá. O que eu ganho quando eu sei me comunicar? Primeiro, a gente aumenta a confiança nas relações, né? Então, a comunicação ela tende a ser um conector, né, a fomentar e ajudar, né, nessa maximização da conexão entre as pessoas e na construção da confiança nas relações. E quando a gente confia nas pessoas com quem a gente se relaciona, o sucesso e a produtividade tendem e o entendimento também, né, tende a ser maior. Então, a confiança tende a ser bem positiva ali quando a gente sabe se comunicar. Um outro ponto, você comunica com clareza e sem medo. Vocês já tiveram a sensação de que vocês falaram várias vezes a mesma coisa para a pessoa e ela não entendeu? Pois é, acho que todo mundo deve ter passado por isso um pouquinho, né? E quando você sabe se comunicar, você sabe se colocar e se posicionar, você obtém ali uma clareza maior dentro das informações, do contexto que você quer passar, né, na mensagem para o outro. E, obviamente, você faz isso sem medo. Né? Acho que a ideia é se sentir confortável e confiante naquilo que você está falando. Né? Alinhe expectativa. Na nossa vida, a gente precisa alinhar expectativa em todo lugar. Né? Seja na empresa, seja no nosso relacionamento amoroso. Né? O que eu quero dessa relação, o que eu espero de você como pessoa ou empresa. Então, alinhar a expectativa é super importante para as pessoas estarem na mesma página. Isso é super... Né? E aí você consegue, por meio da comunicação, isso tende a ser positivo. Abertura para ouvir o outro e extrair o melhor. Quando você comunica, você está sempre mais disponível e receptivo para receber a mensagem do outro. Então, isso é super importante
quando você tem essa prática de comunicação. Vocês vão entender que o processo comunicativo ele não está só relacionado a falar, mas também a ouvir. Ponto importante. E ajuda o outro. Como? Vocês já tiveram medo de dar aquele feedback super desconfortável para o coleguinha? Eu já senti essa sensação, né? Ih, como é que eu vou falar isso daqui para a pessoa? Né? Como é que eu vou me colocar para que ela não se sinta ofendida ou para que eu não prejudique a minha relação? A comunicação ela tende a te ajudar a ajudar os outros a se desenvolverem. Então, o feedback desconfortável tende a ser legal para outra pessoa. Isso dá oportunidade para que ela evolua outras, enfim, habilidades, etc. E todo mundo sai ganhando no final das contas. Tá. Como a CNV pode me ajudar? O que é a CNV? Não sei se vocês já ouviram falar. CNV é uma sigla para comunicação não violenta. Comunicação não violenta foi criada por esse carinha aqui, que se chama Marshall. Ele é um psicólogo norte-americano. Era, né? Infelizmente, ele nos deixou em 2011. E ele fez algumas perguntas antes de começar a pesquisa, né, da comunicação, da linguagem. E eles perguntam assim, tá, por que nós, seres humanos, nos desconectamos da nossa natureza compassiva, que é essa capacidade de sentir compaixão, e usamos da violência e da coerção para chegar nos resultados? Um dos questionamentos de Marshall. O segundo questionamento de Marshall foi o seguinte, ele falou assim, cara, tem gente que passa por várias situações ruins e extremas e elas continuam conectadas a essa natureza compassiva. Por quê? Né? O que essas pessoas têm que elas continuam, mesmo diante de situações ruins, conectadas a essa capacidade? E aí ele chegou a uma conclusão ali. Na verdade, ele chegou a um dos principais motivos das pessoas, né, se desconectarem dessa natureza aí compassiva, que é o fato da nossa linguagem, da maneira como a gente construiu a linguagem, está embarcada de julgamentos, de rótulos, de preconceitos. Então, isso nos distancia um pouquinho dessa natureza. Então, aí ele chegou nessa ideia de CNV. Né? Então, ele criou a comunicação não violenta e algumas das referências dele, Martin Luther King e Gandhi, também foram grandes influenciadores para o Marshall, né? Chegar nesse modelo de comunicação. E quais são os componentes da CNV? Basicamente, observação. O que é a observação? Tudo aquilo que é fato, que eu vejo, que eu escuto, isso são os fatos. Então, a gente usa a observação para construir um feedback autêntico, por exemplo. Então, a observação é, a Lari começou a palestra X horário. Isso é uma observação sem julgamentos. Né? Então, é um fato. Né? Tem outro componente que é o sentimento. Né? O que eu senti diante daquela fala, daquilo que o outro me traz. Né? Então, o que aquilo despertou em mim. Então, é um dos componentes também da comunicação não violenta. Temos a necessidade, todos nós, seres humanos, necessitamos de alguma coisa. A gente tem a pirâmide de Maslow, né, que é bem famosa e ilustra bastante as necessidades humanas. Vieram outras vertentes dessa pirâmide, né, que tem várias outras necessidades que surgiram nesse novo mundo, né? Busca pelo propósito, realização pessoal, etc., né, que são coisas englobadas aí nesses outros modelos, né, de pirâmide. E ele fala bastante que nós vivemos a vida buscando, de alguma forma, né, resolver essas necessidades. Né, mais propriamente dito. Né? E o pedido. Como é que eu peço para outra pessoa me ajudar a atender essa necessidade? Então, Marshall trouxe esses 4 componentes para a construção da CNV. Beleza. Quais são as vantagens de se observar os fatos? Né? Que é um dos primeiros componentes aí da comunicação não violenta. Primeiro, não dá para contestar e não dá para dizer ao contrário. A Lari chegou a X horário. Não concordo. Ela não chegou a X horário. Aí todo mundo, não, ela chegou a X horário. Não tem como contestar. Todo mundo viu que eu cheguei a X horário. Então, isso é importante, a gente se atém aos fatos. Quando a gente observa os fatos, eles não são vistos como críticas. Depois desse slide, eu vou colocar uma fala tirada do livro de Marshall, que ele fala um pouquinho do porquê que a gente geralmente não atrela fatos a críticas, porque não há o julgamento ali, né? Não há uma interpretação do que está sendo falado.
Boa forma de conversar uma conversa. Então, começar uma conversa observando, trazendo um fato que ambos têm conhecimento e ambos vivenciaram, tende a ser super positivo e a conversa tende a fluir bem. E aumenta a clareza. Né? Tá, do que você quer falar? Ah, desse fato que aconteceu, dessa situação que aconteceu. Então, você consegue aumentar a clareza. Essa é a fala, é o trecho ali de Marshall. Então, quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. E aí tem uma outra parte que ele fala assim, geralmente existem duas opções para essas pessoas. Ou elas resistem, ou elas geram uma rebelião, né? Ou elas contestam. Então, bem legal essa parte aqui da observação. Um outro elemento. O que essa fala despertou em mim? O que ela me causou? Se ela veio, obviamente, com julgamento, a gente tende, poxa, essa pessoa está sendo grossa comigo, né? A gente tende a interpretar a fala do outro. Então, a gente tem que ficar bem atento aos sentimentos que essas falas nos despertam. Qual que é o ponto aqui? Esses são os exemplos de sentimentos. Chateado, irritado, alegre, encantado. Geralmente, a gente costuma confundir os sentimentos, né? Que são chamados pseudosentimentos dentro da CNV. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Cuidado com isso. Sinto que estou sendo manipulado. Sinto que estou sendo manipulado não é um sentimento. É a interpretação daquilo que eu senti da fala do outro. Sinto que estou sendo ignorado. O outro não respondeu a minha mensagem. Ele está me ignorando. A gente tende a observar e a julgar ali, né, o momento do outro, a fala do outro, né? E sinto que estou sendo injustiçado. Por quê? Porque o meu colega XY recebeu a promoção e eu não. Né? Então, a gente está interpretando quais foram as circunstâncias dessa promoção. Né? Você estava lá quando aconteceu, ou é só você estar de fora, né, olhando acontecer? Então, é um ponto importante. E necessidade. Né? Do que eu preciso? Qual que é a minha necessidade? Necessidade é aquilo que eu comentei. A gente está sempre em busca de atender essas necessidades, segundo a CNV. Marshall falava bastante disso. Por exemplo, preciso de clareza. Estou me sentindo perdido. Preciso de clareza. Ou preciso de conexão, preciso de atenção, preciso de autonomia, preciso de aprendizado. A gente está sempre nessa, preciso disso. Nossa, será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu estou atendendo a minha necessidade? Geralmente, a gente não tem esse raciocínio no dia a dia. Né? A gente só vai vivendo. Mas é legal a gente começar a trazer um pouquinho mais tentando tangibilizar esses sentimentos e necessidades, porque eles ajudam nesse processo de comunicação. Então, tendem a ser super positivo. E aqui está uma tabela ilustrativa que fala um pouquinho, esclarece um pouquinho, né, do que é pseudo-sentimento, do que é sentimento e necessidade. Então, o pseudo-sentimento. Sinto que estou sendo ignorado. Na verdade, o sentimento daquela pessoa é que ela se sente sozinha, se sente confusa, triste, envergonhada. E qual que é a necessidade dessa pessoa dentro desse contexto? Ela precisa de conexão, pertencimento, comunidade, inclusão, participação. Um outro pseudo-sentimento, me sinto diminuído. Essa pessoa está com raiva, esse é o sentimento dela. Ela está com raiva, com vergonha, está frustrada. Qual que é a necessidade? De ser importante, né? De ter um reconhecimento, de ter respeito, enfim. Então, um pouquinho da ilustração ali, do como a gente confunde as coisas e tende a interpretar sentimentos, né? E isso faz a gente ter um entendimento do outro diferente, e aí a gente passa a julgar o outro também. Então, há uma troca de julgamentos ali bem forte. Um outro ponto. O que eu posso pedir para ter a minha necessidade atendida? Do que é o pedido? Né? São os acordos e combinados. Você senta com a pessoa e fala com ela o que você precisa, né, dela ali, para que vocês tenham ali um entendimento. E são solicitações que podem ou não ser atendidas, devem ser específicas e atingíveis. Né? Então, dentro da relação de vocês, obviamente. Então, vamos dar um exemplo aí um exemplo, né, usando os 4 elementos aí da CNV. Olha, Larissa, você não entregou o relatório na data que a gente tinha combinado. Esse é o fato. Me sinto apreensivo, porque eu preciso entregar esse relatório para outras pessoas fazerem o trabalho delas.
A gente pode recombinar esse prazo? Ou o que eu posso fazer para te ajudar para a gente conseguir atender esse prazo? Basicamente, um exemplo simples e prático de como a gente aplica a CNV. Teve o fato, o sentimento, a necessidade e o pedido. Lari, é fácil usar a CNV? Não. Não é fácil. No dia a gente está lá vivendo, né, cheio de emoções, né, todo mundo interagindo, tudo muito legal. E, obviamente, isso exige bastante esforço, né? Então, a gente precisa se esforçar bastante para conseguir chegar nesse nível, né, de transcender. Porque, assim, às vezes eu tenho esse sentimento. Putz, eu preciso estar num nível de existência, nível Gandhi, nível Martin Luther King, para conseguir aplicar isso daí na minha vida, né? Mas, à medida que você vai treinando, você vai chegando num lugar legal. Beleza, sobre o pedido. Aqui são trechos tirados do livro de Marshall, tá? De comunicação não violenta. São solicitações não acompanhadas dos sentimentos e necessidades do solicitante. Pode soar como exigências. Ah, Lari, mas eu não posso exigir? Pode. Depende de como você faz isso. Mas pode. No ambiente corporativo, às vezes não tem escolha, né? Você tem que fazer o que o líder está falando, porque ele sabe que isso é importante ser feito. Beleza, isso é importante. Mas como diferenciar o pedido da exigência? Os pedidos eles são recebidos como exigências quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos, se não os atenderem, né? Então, tem um ponto aí para a gente poder diferenciar. Quando as pessoas nos ouvem fazer uma exigência, elas enxergam apenas duas opções, que foi aquilo que eu comentei. Submissão ou rebelião, né? Então, exigir? Pode, né? Obviamente, às vezes não tem caminhos. Mas como você vai fazer isso? Né? Ixi, acho que travou aqui, hein? Ah, não. Tá, e qual que é o papel da empatia? Né? Marshall fala bastante da empatia, né, dentro da comunicação, do processo de comunicação não violenta. E empatia, diferente do que a gente vê por aí, Marshall ele classifica a empatia diferente. Algumas pessoas, acho que está bem trivial ali, né, o significado. Empatia é se colocar no lugar do outro. Imagino que vocês tenham visto isso bastante, né? Ou se colocar no sapato do outro, não sei o que lá. Eu, particularmente, assim como o Marshall, acho isso daí impossível. Eu não consigo sentir a dor do outro, a não ser que eu seja o outro. Então, a empatia para Marshall é basicamente permitir que o outro se esvazie da dor e se preencha com a sua presença. Ah, tá, Lari, mas alguém veio me contar uma situação super difícil e tudo mais, e aí eu acabei aconselhando a pessoa. Isso não é empatia. O que não é empatia? Vamos lá. Eita, travou. Aconselhar. Ah, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado, aí você vai resolver o problema. A gente fica sempre nessa tentativa de ajudar o outro a resolver. A intenção, na maioria das vezes, eu imagino, é boa. Você quer ajudar a outra pessoa a sair daquele lugar de sofrimento, né? Mas talvez não seja isso que ela espera de você, né? Que você aconselhe ela. Às vezes ela só quer falar sobre a situação e ter ali alguém para ouvir. Às vezes é só isso. Que não é empatia. Consolar. Poxa, não foi culpa sua essa situação. A outra pessoa que errou. Você está super certa. Talvez isso conforte a pessoa ali por um momento, mas isso também não é empatia. Segundo Marshall. Educar. Você poderia aprender com essa situação para das próximas vezes, hein? Você não cometeu o mesmo erro. Isso também não é empatia. Você já está nessa posição de julgamento, você já está julgando o outro naquela determinada situação. Cortar. Né? A positividade tóxica, né? A gente vê isso nas redes sociais o tempo inteiro, né? Não, vai dar tudo certo. Nossa, você vai superar isso daí. E a pessoa está lá numa situação super complicada e a gente acha que para ela é super fácil resolver, ela não resolve porque não quer, né? Às vezes a gente pensa isso. E aí a gente está nessa posição de julgamento. A gente não sabe. A gente não está lá para saber. Então, nunca julguem a dor do outro. Ah, Lari, mas como que eu aprendo a não julgar? Não tem como aprender a não julgar. A gente tem uma necessidade, até por questão de segurança, de preencher lacunas. Isso é um processo neurológico. A gente está o tempo inteiro, assim que o preconceito surge, por exemplo. A gente está sempre o tempo inteiro tentando preencher as lacuninhas sobre coisas novas que surgem diante da gente. Então, chega uma pessoa nova na empresa, essa pessoa tem determinada característica, você fala, nossa, essa pessoa deve ser super legal. Ou essa pessoa deve ser super chata.
Então, a gente já classificou a pessoa sem nem mesmo conhecer essa pessoa. Né? Então, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas qual que é o ponto aqui? Cuidar para que isso não interfira na comunicação, na relação de vocês. Né? Cuidar para não explicitar ou expor isso para o outro. Né? E não determinar e fechar essa pessoa nesse único conceito. Né? A pessoa ela é muito mais do que isso. Né? Então, tomar cuidado com isso também. E interrogar. Ah, mas por que você fez isso? Poxa, não foi legal. Ou, quanto que foi? Conta aí. A pessoa acabou de terminar um namoro, né? Aí você fala, não, e quando foi? Mas por que terminou? A gente fica curioso. Eu entendo. A curiosidade bate ali. Tá, nossa, eu passei por uma situação parecida, né? Vamos ver o motivo, se foi o mesmo, né? A gente tenta também, a gente sempre fica se comparando também com as pessoas e situações, mas não façam isso. Não é legal. E falar de você. Você traz a fala para você. Ah, nossa, mas olha, isso aconteceu comigo. Mas, isso não é nada que você está passando. Eu, por exemplo, estou passando por uma situação muito pior. Estou mais cansada que você. Eu lembro da situação com a minha mãe. Um dia eu cheguei em casa e falei, nossa, mãe, estou super cansada. E ela falou assim, imagina eu que faço tudo aqui nessa casa. Aí eu falei, poxa, mãe. Caramba, aí já não deu vontade mais de conversar. E aí você já se fecha e aí você vai sofrer sozinho. Porque não era isso que eu esperava da minha mãe. Queria que ela estivesse ali disponível só para me ouvir, pelo menos. Né? Então, cuidado com isso. Dicas práticas. Vamos às dicas práticas. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Cuidem da linguagem corporal. Às vezes a gente nem dá tanta moral para a linguagem corporal. Né? Às vezes a gente fica... Às vezes a gente está cansado mesmo, a gente fica largado assim na cadeira. De cansaço, está tudo bem, a gente cansa. Mas, às vezes, o outro, quando ele entra na sala para falar com você, supondo que seja presencial, ele fala, nossa, essa pessoa, ou ela está cansada, ou ela não está interessada em conversar comigo. A gente sempre está interpretando. Sempre. Ou se você estiver no celular, realmente vou ser ignorado aqui nessa reunião, essa pessoa não se importa comigo. Né? Então, cuidem da linguagem corporal para que a pessoa saiba que você está ali à disposição, que você está disponível para ouvi-la e ter aquele diálogo com aquela pessoa naquele momento. Tom de voz. Também é uma outra coisa super menosprezada. Né? Às vezes a gente nem percebe também, às vezes a gente está falando lá num tom de voz super baixo, por exemplo, aí a pessoa tem dificuldade de ouvir, ou um tom de voz super alto, aí a pessoa acha, nossa, mas você está gritando por quê? Né? Eu, por exemplo, tenho um tom de voz muito alto. Às vezes as pessoas acham que eu estou gritando, mas eu não estou. Na minha cabeça, estou falando super natural, super normal. A galera, nossa, a Lari é escandalosa, ela fala muito alto. A minha mãe fala isso. E minha mãe fala super baixo, assim, quase não escuta a minha mãe, assim, ela fala super baixo. Então, cuidar para o tom de voz para garantir que a pessoa está te ouvindo, né? E garantir, obviamente, que você passe a mensagem num tom certo. Né? Ao escrever uma mensagem, dê contexto para outra pessoa. Às vezes, a gente assume que a pessoa sabe do que a gente está falando. A pessoa, às vezes, nem está envolvida nesse problema que você está tentando resolver. Né? E ela não está sabendo de nada. Ela está lá vivendo a vida dela com outras coisas e tudo mais. E fala, então, preciso de tal coisa. Essa pessoa, tá, mas que tal coisa? De por quê, quando, etc. Não, preciso para agora, não sei o que lá. E você não deu contexto nenhum e a pessoa fica perdida. Tá, mas o que eu faço agora, então? Né? Então, é um ponto importante. Então, sempre dê contexto, principalmente em mensagem. Às vezes, mensagem a gente já vai lá fazendo o pedido e nem dá o contexto para a pessoa. E aí ficam aqueles vários questionamentos, por quê, quando, onde. E aí vocês perdem um tempão ali, né, tentando se entender, até chegar ali na resolução. Pratique a escutativa. O que é escutativa? Não sei se já aconteceu com vocês, mas geralmente a gente faz isso. A gente senta com alguém para conversar e aí a gente já está aqui formulando a resposta. Tá, o que eu vou responder para essa pessoa? E ela está lá falando. E às vezes a gente nem percebe do que ela falou. Naquela ânsia, né, naquela vontade de responder certinho e de ter uma resposta super legal ali. Então, fiquem atentos para estarem presentes naquele diálogo. Você não precisa responder na hora, assim, de bate-pronto, no primeiro segundo. Ela terminou de falar, você já começa a responder. Não precisa ser assim. Vocês podem pegar uns segundinhos para processar a mensagem dessa pessoa, para aí se construir uma resposta para ela. Né? Então,
É um ponto super importante. Tá, Lari, mas o que é escutativa? Você não explicou. Vou explicar para vocês. Escutativa ou parafraseamento, né? É quando você parafraseia a fala do outro para garantir que você entendeu o que ela está tentando te dizer. Então, a pessoa fala, nossa, terminei um namoro, estou super triste. E aí você fala assim, tá, qual que era a sua expectativa desse relacionamento, né? Não perguntem isso. Ó, tá vendo? Foi um teste, só para vocês estão prestando atenção. Não perguntem, né? Qual que é o ponto? Tá, você está triste porque o seu namoro, ele acabou e você estava com uma expectativa de continuar esse namoro. É isso que você está tentando me dizer? Você confirma se é isso mesmo, né? E a pessoa fala, não, não é isso que eu estou tentando dizer, eu queria terminar, mas a gente fica triste. Às vezes ela só está triste, né? Então, parafrasear nessa tentativa, parafrasear não é interpretar. Ah, então você não queria terminar o namoro? É isso? Não. Né? Parafrasear é você pegar a frase ali, a comunicação da pessoa e organizá-la novamente e perguntar se é realmente isso que ela tentou dizer para você. Nessas confirmações, você vai conseguindo chegar nessa compreensão em conjunto, né? Então, a escutativa é isso, estar presente na conversa, no diálogo, né, ao invés de ficar pensando na resposta antes de ouvir, e sempre se certificando de que você está ouvindo a coisa certa por meio da paráfrase. Basicamente isso. Outra dica, respeitar a fala do outro. Às vezes a gente está tão querendo falar que a gente interrompe no meio, né, a fala da pessoa, né, a gente não deixa nem ela concluir. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Da pessoa falar, perdi a linha de raciocínio. Você me interrompeu, né? Então, deixar a pessoa concluir a fala dela, presente no diálogo, tá? Então, não formulem a resposta. Peguem, não é vergonha nenhuma pegar uns segundinhos depois da fala dela para refletir. Sem exposed aqui, Milton, mas o Milton faz bastante isso, é uma prática muito boa. Depois da minha fala, ele sempre pega uns segundos ali para refletir e pensar, isso é super importante. E, obviamente, ajuda ali no diálogo e no entendimento das duas pessoas, né? E praticar empatia. Sempre, sempre. Pratiquem empatia. Estejam presentes ali dentro do diálogo, né? Né, tirando aquela parte de aconselhar e tudo mais, é difícil, muito, muito difícil. A mãe chega pedindo conselho já, né, as pessoas já automaticamente pedem conselho, etc. Mas você estando lá, só ouvindo, acho que já é aquele conforto, né, trazendo aquele conforto para a pessoa ali, né? Então, cuidem também na empatia. Afinal, a gente comunica todos os dias, o tempo inteiro, se relaciona o tempo inteiro, e então é legal praticar e se reconectar com a capacidade compassiva, como dizia Marshall ali, na comunicação não violenta. Galera, basicamente isso, só uma repassagem mais por cima, espero que tenham gostado? Dúvidas? Estou super aberta aí. Obrigada, gente. Eu ficaria aqui o dia inteiro, gente. Lari, primeiro, parabéns. Achei o conteúdo excelente, muito bom mesmo. Eu tenho, na verdade, duas dúvidas. Uma é... A primeira é que você falou, né, sobre ter empatia. Eu acho sensacional isso, mas eu queria ouvir de você, assim, eu posso tentar ter empatia com as pessoas, mas eu sempre fui um homem branco, eu não sei o que é ser uma mulher, por exemplo. Então, por mais que eu tente, eu não sei o que é estar na pele de uma mulher. Então, essa é a primeira pergunta. Então, como que eu posso... Como pode me ajudar a praticar isso, né, para ter essa empatia e conseguir entender o que aquela pessoa está me trazendo. O segundo ponto, a segunda pergunta é um problema meu com a CNV. Tá? Então,
O ponto é o pedido, né? Então, porque eu tenho a observação, eu tenho o sentimento, e o sentimento é algo que, por mais que Marshall fale, no fim das contas, ele é subjetivo, porque isso é o que eu senti, certo? Eu tenho essa necessidade, tudo bem, também é algo meu, mas o pedido, ele pode não ter tanto a ver. Assim, na verdade, eu entendo tudo que você estava me falando, eu entendo a observação que você fez, eu entendo até o sentimento, apesar de que aí eu preciso praticar empatia, porque não é como eu me sentiria, mas tudo bem. Eu entendo a sua necessidade, mas isso que você está me pedindo não faz sentido para mim. Então, o pedido, ele se perde aí. E aí é uma dificuldade que eu tenho na CNV na hora de fazer o pedido, porque o pedido é algo meu, e não deveria ser algo da outra pessoa, já que, quando você falou isso, eu me senti assim, sendo que eu preciso disso. O que você vai fazer a respeito disso? Não seria um caminho diferente, mas melhor, não sei. Tá, vamos Sou eu para falar, né, discutir com o Marshall, mas tudo bem. Eu já estou indo contra, né? Já estou querendo responder aqui, né? Peraí, deixa eu processar, beleza. Segundo Marshall, eu concordo com ele, a empatia é impossível você saber o que significa ser uma mulher dentro das condições de estruturas sociais que a gente vive hoje, né? Mas nesses casos, Lata, eu acho que é super legal você estar presente e disponível para ajudar essa pessoa a lidar com esses desafios, né? Não necessariamente resolver, porque a gente não vai resolver, a gente não resolve os problemas do mundo. Seria bom? Seria, ter esse poder seria maravilhoso. Mas o que é problema para mim e o que é problema para você? Imagine se todo mundo tivesse a capacidade de resolver problemas do mundo, né? A gente faria um monte de coisa aleatoriamente, todo mundo é crente ali que está fazendo a coisa certa. Então, eu acho que só o fato de você estar disponível ali, tentando entender ali, tentando compreender e dando esse espaço para que essa pessoa se sinta segura para compartilhar isso com você, poxa, isso já é um ganho excelente da relação de vocês. Isso certamente vai te ajudar até a identificar possíveis desencontros ali dentro da equipe. Então, essa fala dessa pessoa não caiu bem para essa pessoa por isso, isso, isso. Ela vai se sentir segura para trazer para você e você vai conseguir fazer os ajustes práticos e obter os resultados ali dentro do contexto. Então, basicamente, um pouco do que eu responderia nesse caso. A outra dúvida, eu acho que eu vou ser um pouquinho Renan agora. Qual que foi mesmo? A outra era com relação à coisa do pedido, porque tá. eu entendo que o pedido é muito mais da pessoa com quem se está falando e não de quem está falando, né? Uhum. Tem uma questão do sentimento que, às vezes, a gente responsabiliza o outro pelo nosso sentimento, né? Essa pessoa falou X coisa, nossa, como eu estou chateado com essa pessoa, chateada com essa pessoa. Né? Nossa, essa pessoa é horrível, né? Não vou nem cruzar mais com essa pessoa porque ela falou uma coisa ali horrível para mim. Ou seja, esse sentimento não é da outra pessoa, é seu. E cabe a você se autorresponsabilizar e identificar o porquê que a fala daquela pessoa gerou esse sentimento em você. Eu diria que o sentimento, dentro do contexto da fala ali, né, num feedback, por exemplo, é opcional. Talvez você não precise trazer o seu sentimento, né, enfim. Mas eu acho que a estrutura, no geral, ela ajuda a gente a fazer essa aplicação prática. Eu acho que a CNV talvez seja a única, né, comunicação ali, teoria de comunicação que a gente consegue visualizar na prática sendo bem-sucedida. Tanto que muitas empresas elas fazem várias consultorias, né, com pessoas que são especialistas em CNV para trazer para a prática organizacional. Como a gente viu, tem os ganhos financeiros ali, mas mais do que isso, os ganhos para as pessoas, né, dentro do relacionamento. Você pode não concordar com o pedido, mas se ele for possível para você, né, no sentido de ajustar alguma situação naquela relação, poxa, é legal você ter um entendimento e saber, poxa, eu consigo fazer isso. Ou, não, para mim isso é impossível. É por isso que o pedido ele é tangível, ele é mensurável, ele tem que ser algo possível.
Se a pessoa faz um pedido, Lata, vai para a Lua e volta, aí realmente você não vai conseguir cumprir ali o pedido da pessoa. Mas se é algo tangível, que vai, de alguma forma, trazer um ganho positivo para ambas as pessoas dentro da relação, né, seja de trabalho ou em casa, eu acho que é super plausível as pessoas ali se reconectarem com a natureza compassiva, como dizia o Marshall, né? Somos capazes de ter compaixão. Então, vamos nos reconectar a isso. Acho que essa seria a minha resposta. Oi, Lari. Primeiro que eu queria falar sobre um comentário que um dos pontos que você colocou sobre você repetir o que o outro falou como parte da conversa e como uma forma de demonstrar empatia. Quem tem filho aqui e ele estudou um pouco sobre relação com criança, se ensina muito isso sobre você não julgar a criança e você usar e uma das formas de você exercitar a ausência de julgamento é você repetir o que a criança te falou, porque você está simplesmente dizendo para ela o que ela mesma falou sem colocar a sua opinião. Um outro livro que eu estudei sobre técnicas de negociação usa esse mecanismo, somado com um que eu acho muito interessante, que ajuda também na questão da empatia, que é o silêncio. É você repetir para a pessoa de volta o que ela falou e adicionar o silêncio como forma de abrir espaço para a pessoa desenvolver o que ela está querendo te dizer, antes que você vomite um monte de coisa para ela, que normalmente vai ser a sua opinião e tudo que você não deveria fazer. Eu já me interesso bem por isso, porque eu tenho filhos, mas também acho que se aplica muito no dia a dia. Então, eu queria somar isso. E a minha pergunta eu estava lendo eu nem lembro onde é que eu estava lendo sobre isso. A pessoa estava falando sobre empatia e ela estava dizendo: todo mundo é capaz de demonstrar empatia. Se a pessoa demonstra ou não e ela faz ou não é o ponto, mas todo mundo tem essa capacidade e você tem a capacidade de fazer isso. E muitas vezes a capacidade está relacionada com o seu próprio momento e a sua necessidade naquele momento determina a sua capacidade de fazer empatia. O exemplo dele eu achei excelente. Era uma pessoa, por exemplo, que está atrasada para pegar um voo, ela chega na fila de segurança e sai passando na frente de todo mundo. A capacidade dela de demonstrar empatia sobre... E aquelas pessoas que ficaram para trás e eu estou passando na frente delas, é zero. Por quê? Porque ela acha que a necessidade dela é urgente e a urgência torna ela uma pessoa muito pouco empática. E eu acho isso... Minha pergunta é se... no material que você estudou, que eu não conheço, se fala sobre isso, que é, antes de você pensar em demonstrar empatia, você tem que ter um pouco de autoconhecimento para entender, eu estou numa situação em que será que eu consigo demonstrar empatia? Ou estou numa emergência e o que a pessoa falar vai sair por aqui, porque talvez você não devesse sentar para ter uma conversa se você está com um problema que você não consegue nem se concentrar no que está acontecendo ao seu redor, porque você está com essa urgência. Legal. Bom complemento, Ale. Bem legal a adição de silêncio. Acho que seria um pouquinho daquela, né? Deixar a pessoa terminar e concluir, você tentar processar ali alguma coisa e gerar aquele silêncio confortável, né? Essa é a ideia. Sobre a urgência, cara, ter empatia é um esforço tremendo, porque a gente sempre acha que a nossa necessidade ela é a mais importante. A gente está sempre nesse ciclo, né? Não, eu tenho que resolver isso super rápido. Não, a outra pessoa eu vejo depois, né? Não, depois eu resolvo com ela. E eu acho que nesses casos o que seria talvez positivo é você falar: poxa, eu não consigo falar com você agora. Podemos conversar sobre isso depois? Me lembra para a gente voltar nesse assunto? E aí você pegar um tempo para que você possa refletir e resolver esse problema. No dia a dia de trabalho, isso é fácil de fazer? Não, porque a gente precisa resolver para ontem as coisas, né? E às vezes surge ali uma pessoinha precisando de um conselho, de uma ajuda, né? Nossa, mas o que eu diria é que empatia exige esforço, né? E se você não está realmente a fim de aplicar esse esforço, né, para contribuir ali com o relacionamento e diálogo das pessoas, poxa, é uma pena para todo mundo, até para você. Eu acho que os ganhos eles são mútuos, né? Mas eu acho que essa seria a minha resposta, talvez no momento mais tranquilo, né? E dar aquela atenção especial ali. Eu não diria especial, acho que eu diria normal. Eu acho que isso deveria ser o normal
para todo mundo, né? Conseguir dar essa atenção quando a pessoa está nesse momento de sofrimento, que ela não consegue segurar e ela precisa falar com alguém, né? E é por isso, gente, vou fazer um merchan aqui bem batido. Façam terapia, cara. Vocês estão cansados de ouvir aí de mim, façam terapia. Esse processo de autoconhecimento vem muito desse momento de encontro com um psicólogo, onde você pode se ouvir. Às vezes a gente acha que a gente está super na nossa razão, né? Mas quando a gente coloca para fora e a gente se escuta, a gente fala, talvez eu tenha visto isso errado, hein? E aí você passa a refletir sobre as suas próprias atitudes e comportamentos. E isso te permite melhorar e mudar. Se a gente não sabe também, né, a gente não consegue efetivamente mudar isso. E o feedback é importante também. Então, deem o feedback para o coleguinha quando vocês acharem que é interessante, usando a CNV, de preferência, recomendo. Mas vocês podem aplicar outras técnicas, como ela comentou, de comunicação. E, bom, acho que essa é a minha mensagem final. Valeu, gente.